Olá, bom dia a todos! Esse, novamente, é o momento intitulado Entendendo a Comunicação Espiritual com o Livro dos Médiuns. A cada vídeo, temos tentado resumir um pouquinho da doutrina trazida por esse livro, por essa obra básica para a nossa vida. Hoje, falaremos sobre o capítulo 12, intitulado Da Pneumatografia, ou escrita direta, e da pneumatofonia. Bom, primeiro, para começarmos com a pneumatografia ou escrita direta, como o nome já sugere, nesse tipo de manifestação, o espírito por si só consegue escrever no papel, sem a ajuda, sem a necessidade da mão de um médium. Essa escrita é um dos fenômenos mais extraordinários do espiritismo. Escrever sem o intermédio de um médium é atributo do espírito. Se nós lembrarmos que somos nós, espíritos, e que quando despojados desse corpo físico, continuamos sendo nós, portanto, inteligência, eu pensante, escrever é uma das nossas faculdades, é uma das coisas que todos nós fazemos o tempo todo. Sendo assim, o espírito continua conservando esse atributo de escrita e pode bem o fazer. E sempre pôde, desde que existe mundo, existem espíritos que povoam esse mundo. Existindo espírito, sempre houve manifestação da escrita direta. Assim como a maior parte dos fenômenos que são chamados de não espontâneos, para que haja uma escrita direta, é preciso que haja prece, concentração, evocação de um espírito. O que se observou é que deixava-se, o papel na mesa, um lápis, uma caneta, mas esse lápis não necessariamente se levantava e escrevia sozinho. Muitas vezes apareciam palavras no papel. E aí a gente retorna, a 3 vídeos anteriores, no capítulo 8, que foi intitulado Do Laboratório do Mundo Invisível, e essa é a mesma, podemos dizer, teoria, para que as palavras apareçam no papel, do que vimos nos 3 vídeos anteriores, para que os espíritos se manifestassem e trouxessem objetos consigo, ou então vestimentas que eram características da sua vida quando encarnados, para que essas palavras sejam impressas no papel, para que elas apareçam ali escritas. Os espíritos conseguem manipular o elemento primitivo que existe, no universo, e conseguem pigmentar palavrinhas ali no papel, seja lápis, seja caneta, seja tinta, elas aparecem escritas no papel. É claro que esse tipo de escrita é bem breve. Os longos textos, que são escritos de maneira mais rápida e mais extensa, eles geralmente são feitos através da psicografia, ou seja, com a mão do médium escrevendo. Aliás, psicografia será o tema do nosso próximo vídeo na semana que vem. Bom, a outra palavrinha que compõe o título do capítulo 12 é pneumatofonia. Pneumatofonia é um nome atribuído aos sons. Esses sons também são chamados de sons pneumatófonos, cada nome difícil, Sons espíritas ou sons pneumatofônicos, ou seja, sons que trazem uma reflexão. Não é apenas atribuir ao som ser produzido por um espírito. É quando ouvimos uma reflexão que não é feita pela boca de nenhum encarnado. Existem 2 formas de essa pneumatofonia acontecer. Ou ela acontece internamente, quando dentro de nós ouvimos palavras que não são produzidas pelo nosso cérebro. Ou quando ouvimos sons ao nosso lado, como se houvesse ao nosso lado uma pessoa encarnada falando. Então,
ou é dentro de nós, ou é externo, mas sem que haja de fato uma pessoa. Mas e como eu vou saber que um espírito está produzindo aquele som? Porque eles são efeitos inteligentes. Existe nessa fala uma reflexão. Esse tipo de manifestação, ela é totalmente espontânea. Quase todas as vezes elas são espontâneas. É muito difícil, né? É muito raro que esse tipo de manifestação seja provocado, seja evocado. Então, geralmente acontece sem que se esteja esperando e espontaneamente. E acredito que a maioria das vezes seja o primeiro exemplo, né? Aquela voz interna. Quando você sabe que não é você que está pensando aquilo, mas aquilo vem dentro de você como se fosse alguém soprando no seu ouvido aquele pensamento. É um pensamento que a gente sabe que não é nosso, mas que está ali. E muitas vezes nós nem nos damos conta de que isso está acontecendo. Mas geralmente, quando acontece, é sempre uma reflexão. No meu caso, é do tipo, Juliana, presta atenção nesse detalhe que você está cometendo. Olha o erro, não é? Geralmente não vem uma voz interior dizer assim, uau, tá tudo certo aquilo que você fez, não é? Bom, então, com a pneumatografia e com a pneumatofonia, o que nós vimos foi que muitas vezes os espíritos, eles se manifestam por si só, sem a necessidade de um médium para intervir. Afinal, espíritos conservam toda a inteligência de quando estavam aqui encarnados. Nós conservamos tudo aquilo que aprendemos em vida quando já estamos despojados do corpo físico. O que podemos esperar então é que nós consigamos aí, dentro de nós, reter o maior número de informação e conhecimento possível para que a prática seja mais fácil, talvez. Afinal, quando a gente tem um conhecimento, é muito mais simples de realizar uma atividade básica, que muitas vezes é difícil de ser feita quando você não tem o conhecimento. Então, que aqui nós possamos, a cada dia mais, abraçar essa doutrina e os conhecimentos que ela nos traz para que possamos melhorar as nossas atitudes. Uma boa semana a todos. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.